Olá, olá, daqui Sandra Galão para o 9º dia do desafio 30 dias, 30 vídeos a fazer vídeo marketing. E o tema de hoje é se eu era que tipo de criança que eu era, se era uma criança rebelde, tímida. Se tens acompanhado este desafio, sabes que eu era uma pessoa muito rebelde, demasiado rebelde, que dei muitos problemas aos meus pais, sim, que arranjei muitas confusões com outras pessoas e tudo porque não tive os mimos, o amor, o carinho, aquela atenção que devia ter tido quando era mais pequenina. Pelo contrário, tive muitos incentivos de menina mal comportada, que estava constantemente a desafiar os crescidos, que não tinha respeito. A questão do respeito a mim incomodava-me porque ouvia muito dizerem que nós tínhamos de ter respeito aos mais velhos. Eu fazia-me confusão porque é que não tinham de ter respeito aos mais novos. Não é verdade? Ainda hoje se ouve muito, vê lá, tens de ter respeito aos mais velhos. Eu acho que temos de ter respeito a todas as pessoas que se dão ao respeito. Não tem que ter respeito a uma pessoa que não se dá ao respeito, por muito crescida ou adulta que ela seja. E eu era uma criança muito rebelde e que aprontei demasiado, mas que vou-te contar aqui uma história onde ontem, quando saiu o tema do desafio, eu pus-me a pensar e que acho que pode ser útil, que foi uma altura que eu consegui transformar uma raiva que eu tinha numa coisa boa para mim, um benefício bom para a minha pessoa. Foi no 6º ano, eu estava numa disciplina de Ciências da Natureza, tinha uma professora que eu não gostava muito, que era daquelas pessoas que debitava a matéria, sabes, que não tinha criatividade. E eu lembro-me dessa professora também não ir muito com a minha cara, sabes, as nossas energias não se cruzavam, os nossos anjos não se cruzavam, dizia eu. E lembro-me de estarmos numa aula, estávamos a dar nessa altura a fotossíntese, lembro-me de estar numa aula e ela dizer qualquer coisa que eu já não me recordo o que é que foi, e eu lembro-me que foi da minha resposta: estás a ver, eu não disse que ela é mesmo maluca, estou farta desta prof. E ela ouviu, e quando ouviu mandou-me levantar e sair, eu fiz logo um escaracéu e ela disse-me: sai, Sandra, e vou-te já avisar que vais levar uma falta a vermelho. Falta a vermelho queria dizer que a minha mãe tinha que ir à escola explicar o porquê que eu tinha tido aquele comportamento ou tinha dito aquilo à professora. Ou seja, acabei por ficar de castigo, levei uma tareia e ainda fiquei com o ultimato que se eu chumbasse essa disciplina não ia ter férias de verão. E eu, espera aí, tu sabes que eu nessa altura consegui fazer. Eu vou-te dizer, eu não estudei entre aspas, eu decorei a matéria que tinha que dar nessa altura, porque se tu me perguntares o que é que nós estávamos a dar na realidade, eu já não me recordo, mas eu decorei a matéria e posso dizer que no primeiro teste tive 99% e no segundo tive 100%, e sabes, aquele 2 menos que eu tinha, no segundo período teve que passar por um 5, e a minha professora teve que fazer um relatório a explicar porque é que eu tinha mudado tão radicalmente, porque até o meu comportamento se alterou. Por isso, eu acho que muitas vezes nós usamos a raiva normalmente sempre, nunca é a nosso favor, é sempre contra nós mesmos, porque as nossas atitudes depois são impulsivas, nós agimos de forma incorreta e que só queremos é nos vingar e fazer com que a outra pessoa que nos fez mal pague por aquilo que a gente fez. E nessa história eu achei engraçado porque eu não queria ficar de castigo e ao mesmo tempo queria dar tipo uma lição à minha professora. Acabei por me dar a mim própria. Hoje estou a ver isso, na altura não tinha ainda a capacidade nem maturidade para perceber, mas espero que percebas a mensagem. E outra das questões que vem neste desafio é se os meus pais tinham paciência. Como disse ontem, sim, gabe-lhes a paciência, porque na altura também não havia grandes estratégias, nem grandes recursos, nem grandes condições para darem uma educação mais pedagógica. E gabe-lhes a paciência, sim, porque nós somos 3 filhas, ainda na altura tínhamos também, quando mais crescidas, mais a minha prima, e eles foram grandes guerreiros, conseguiram-nos dar as bases da educação, o ser educada. As pessoas diziam muitas vezes que eu era mal criada e que não tinha educação, mas não, aquilo era eu, era eu que queria me fazer impor, queria dar nas vistas, chamar a atenção de alguma forma. Os meus pais, sim, sempre me deram educação. Graças a eles eu sou hoje quem eu sou. E a última questão que vem neste coisa é se eu hoje ainda sou a mesma pessoa rebelde que eu era. Eu ainda continuo a ser rebelde, sim, muito mais calma, no entanto, mas continuo rebelde, sim. Eu vejo que naquelas situações
que eu ainda não consigo entender muito bem porque é que acontecem, e quando não consigo arranjar logo a solução, eu percebo que ainda fico muito nervosa. Eu dou-te um exemplo, por exemplo, com os meus filhos, né? Eu sou mãe de 2, e com os meus filhos, o meu filho é muito parecido comigo e desafia-me muitas vezes. E vejo que muitas vezes, quando dou conta, já estou a gritar com ele, e nós temos um truque, que já desde pelo menos há uns 2, quando ele tinha 2 anos e pouco, um truque que ele diz-me sempre que me vê mais nervosa e já com as veias aqui de fora, ele diz logo: calma, mamã. Aquilo é tipo um... E eu, quando ele me diz isto, eu digo... Respiro fundo e começo novamente, falo mais baixinho, eu digo: eu vou repetir mais calmamente e sem gritar, para ver se tu vais entender aquilo que eu te estou a dizer. E tento fazer sempre isso em muitas situações, sim. Vejo que ainda continuo muito nervosa, que ainda tenho muito para trabalhar dentro de mim, mas que para lá caminho, sem dúvida nenhuma. Que este desafio tem-me estado a ajudar muito nisso também. Obrigada, António, por teres aceito o desafio do Rui e nos teres desafiado a nós também. Sou-te mesmo muito grata, porque isto tem estado a fazer com que eu cresça, com que eu perceba realmente o caminho que eu quero tomar, e vemo-nos amanhã para o próximo vídeo do desafio 30 dias, 30 vídeos a fazer vídeo ao marketing. Podes sempre deixar ficar o teu comentário, gostava muito de saber. Um beijo muito grande, até amanhã. Tchau, tchau!